Olá, eu sou a tia Michele. Hoje eu vou dar aula dos juniores, a lição 12, a casa de fazer discípulos. E hoje a Maria Eduarda vai me ajudar. Vamos orar para começar a nossa aula, ok? Obrigado, Senhor, pela tua presença. Nós sabemos que tu estás sempre conosco, Pai. Abre agora o nosso coração, o nosso entendimento para receber um pouco mais, Pai querido, da tua palavra, entender das coisas dos céus, Pai querido. Esteja conosco, abençoa a nossa aula sempre, em nome de Jesus. Espero que vocês estejam bem. Estamos quase aí no fim dessa quarentena, pode ser que haja alguma flexibilização. E eu estou ansiosa para poder estar na casa do Pai de novo com vocês. A lição de hoje é a lição 12, pega a sua revista e vá até a página 55, 12, a casa de fazer discípulos. Primeira coisa que eu acho bacana a gente aprender é o que é discípulo. Eu fui lá no dicionário mesmo e peguei o significado disso daí. Você sabe o que é ser discípulo? Você sabe, Manu? Não. Discípulo é aprendiz, é aluno, é aquele que se dispõe a aprender sobre as coisas do mestre ou do professor. Então a gente é discípulo quando, além da gente se dispor a aprender as coisas de Deus, a gente também se dispõe a seguir, a imitar e a fazer, tá bom? Vamos ver o nosso textuário que está lá em Atos 11, 25 e 26. A Maria Eduarda vai ler com a gente. Por favor, acompanhe aí da sua revista, que vai ser muito mais legal e mais fácil, tá bom? Pode ler, Maria Eduarda. E partiu Bernabé para a cidade de Tarso, para buscar Saulo. Ao encontrá-lo, foram para Antioquia. E sucedeu que durante todo um ano se reuniu naquela igreja e ensinaram muitas pessoas. E nessa cidade foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Nessa cidade de Antioquia, que é um nome bem diferentão, foi a primeira vez em que o povo de Deus recebeu essa nomenclatura aí de cristãos. Antes era povo de Deus, povo que falava de Jesus, né? A gente está numa parte desse textuário em que Jesus já morreu, já ressuscitou, já está com o Pai, já nos trouxe o Espírito Santo e já nos ordenou que levassem a palavra dele a toda criatura, tá? Lá na meditação, tá lá na nossa revista, que tem os versículos pra gente ler durante a semana toda. Se você não leu, aproveita a próxima semana para ler. Fala um pouco sobre discípulos. Em Mateus, os seus discípulos chegam perto dele para aprender. Os que ensinam a lei devem cumpri-la, ou seja, mostra que a gente não basta só a gente falar, que deve fazer, a gente deve ser o exemplo. Jesus começou a ensinar. Jesus foi ao templo e começou a ensinar. E todos os dias anunciavam a boa notícia. Se temos o dom de ensinar, então ensinemos. Ou seja, Jesus, ele ensinava, ele tinha o dom de ensinar e nós, como cristãos, temos que aprender. Há tantas coisas ainda para a gente aprender de Deus, mas a gente nunca deve cessar de ler a palavra e de buscar esses ensinamentos. Mesmo a gente não tendo aprendido tudo, nós somos discípulos. Eu tenho uma boa notícia para você. Você é um discípulo de Deus. Na igreja nós começamos o início do nosso discipulado, porque Deus nos chamou, Deus nos dá esse privilégio de conhecer a tua palavra e de sermos entendidos das coisas de Deus. Então, toda criatura que conhece a palavra de Deus, ela é um discípulo e ela precisa estar ali pronta para levar essa palavra e ensinar a quem ainda não tem acesso e a quem não conhece. É na igreja em que a gente tem as primeiras oportunidades de ajudar ao próximo, porque ser discípulo não é simplesmente falar que a gente deve ajudar o próximo, que a gente deve ajudar a viúvos mais necessitados, mas a gente já tem que agir, fazer dessa forma. E é muito lindo quando a gente vê crianças já engajadas nesse assunto, nessa questão, em falar
às vezes avisar o pai de uma pessoa que precisa, de uma pessoa que talvez tenha necessidade. A Bíblia nos conta a história de Estevão, que foi o primeiro mártir da história. O que é isso? O primeiro discípulo que morreu por amor a Cristo. Ele morreu pregando, enquanto ele pregava, ele foi caluniado, dizendo que estavam falando blasfêmias, e durante o julgamento dele, ele pregou de novo, ele falou de novo. Então ele tinha isso enraizado, não importa, olha só, ele estava numa situação terrível, sendo julgado, e ele pregou, ele falou mais um pouco da palavra de Deus, e ele acabou morrendo apedrejado, porque em nenhum momento ele retirou o que ele disse. Pelo contrário, durante a pregação dele, ele viu os céus abertos e viu Jesus sentado ao lado de Cristo, de Deus, e ele morreu apedrejado porque quem estava ali ouvindo não deu ouvidos àquela maravilhosa palavra e a apedrejou, né? E Estevão estava lá nessa cidade e ele estava sofrendo aquela calúnia porque a igreja em algum período foi caluniada diversas vezes, era muito perseguida, e eles falaram que a igreja, ela pregava, ela falava sobre cuidar dos pobres, dos mais necessitados, mas ela não cumpria isso. Então eles mandaram Estevão para estar mais perto dos necessitados, e Estevão morreu nessa situação, mas a igreja não se abalou. A igreja continuou, e após disso, mesmo Estevão morrendo, a igreja não se abalou e se espalhou ainda mais por diversas cidades. A igreja foi crescendo. Os discípulos daquela época foram fazendo o que Deus mandou, que era levar a palavra a toda criatura. E foi na cidade de Antioquia, quando o Barnabé foi enviado para lá, que nós fomos pela primeira vez chamados de cristãos. E é um privilégio ser chamado de cristão. E é um privilégio nós termos uma igreja para começar o nosso discipulado. E eu vou lembrar vocês aqui agora das aulas passadas, em que nós fomos vendo e como que a gente pode desenvolver o nosso discipulado como cristãos. Na nossa igreja é um lugar de união, de oração, de ouvir a palavra de Deus, de louvarmos, de adorarmos, de falar a verdade, de receber cura, lugar de abrigo, lugar onde recebemos dons e lugar onde ouvimos a voz de Deus. E é lá onde a gente aprende, onde a gente imita a Cristo e aonde a gente se sente preparado para ser discípulos, que é o quê? Para levar a palavra de Deus a toda criatura. Lá em Lucas 14, 25, 35, é um versículo um pouco grande, eu não vou ler, mas eu quero muito que você leia aí em casa. Eu vou dar uma resumida aqui, porque lá Deus deixou 3 grandes ensinamentos com o que a gente deve fazer para se tornar discípulos de Deus. O primeiro é amar Ele sobre todas as coisas. O segundo é estar pronto para morrer por Ele. E o terceiro é deixar tudo por Ele. Amar a Cristo sobre todas as coisas, a gente já falou várias vezes aqui, é quando nós temos Cristo acima das nossas vontades, acima do nosso querer, é quando nós o adoramos e reconhecemos Ele como único, suficiente Salvador e autor das nossas vidas. Estar prontos para morrer por Cristo, em alguns países isso acontece, mas não é a nossa realidade aqui no Brasil. Porém, quando você nega a sua vontade, quando você sente vontade de pecar, vontade de fazer algo errado, e você nega isso, você está morrendo por Cristo, porque você está matando a sua vontade pelo Pai. Deixar tudo por Ele é quando você tem o pecado tão acessível a você. É só estender a mão, é só ligar a TV, é só ouvir, é só ver. E mesmo assim você decide não fazer. Você está deixando tudo por amor a Cristo. E é isso, crianças, que eu desejo a vocês, que vocês cumpram esses 3 ensinamentos. Amar a Cristo acima de todas as coisas, estar pronto para morrer por Ele, deixar tudo por Ele. Lá em
no memorizando, no versículo de memorizando, fica em João 8,31. Lê para mim, Madu, por favor. Jesus dizia aos judeus que creem nele: se vós continuares a obedecer meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Tá vendo? Esse versículo fica lá em João 8,31. Esse versículo diz exatamente o que Jesus espera de nós. Que nós obedeçamos a Ele, aos ensinamentos dele. E de fato seremos os seus discípulos. Mais uma vez eu digo aqui que é um privilégio a gente ter uma igreja em que a gente pode aprender e começar o nosso discipulado de Cristo. Falar dele. Se a gente, durante a nossa vida, na igreja, na escola, na nossa casa, na nossa rua, com os nossos amigos, nós formos os exemplos, nós admitimos que Deus é o nosso Criador, o nosso Salvador, nós estamos morrendo por Ele, ou seja, negando tudo e evitando tudo que nos faz pecar, nós vamos ser reconhecidos como discípulos, e não só por Deus, mas por todos que estão ao nosso redor, porque é muito difícil eu ver você fazendo algo diferente de todo mundo, sendo uma criança diferente, uma criança que obedece, uma criança que tem princípios, e não reconhecer que você é diferente. Talvez o povo do mundo não vai entender que isso é ser um discípulo, mas eles vão perceber que há algo diferente em você, tá bom? Na casa do Senhor que nós iniciamos o nosso discipulado, aprendendo com o mestre, seguindo o mestre, imitando o mestre. Então vamos imitar todas as atitudes de Jesus. Quando você tiver vontade de pecar ou tiver nervoso, com vontade de falar alguma coisa, pense sempre antes: o que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus agiria como eu quero agir agora? Isso é ser discípulo, é seguir, é imitar. E a nossa igreja, ela dá toda a condição para que a gente possa começar a ter essas atitudes de discípulos, para que a gente possa melhorar e otimizar a nossa vida de discipulado. Paulo, quando Barnabé foi para essa cidade, ele encontrou Paulo, que era Saulo. Ele também era chamado por Paulo, e ele ensinou Paulo durante 1 ano nessa igreja, para que depois eles pudessem pregar em outras cidades. Então é importante que a gente leia a Bíblia, que a gente tenha conhecimento para falar de Deus. Você tem lido a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Acho que não, é? Leia a Bíblia. Você fala de Deus para os seus amigos, para sua família, para quem não conhece a Cristo. Você convida os seus conhecidos para ir para a igreja, para que eles possam conhecer a sua igreja, para que eles possam ver as crianças cantando, as irmãs, a palavra que o pastor prega. Convidar as pessoas para ir para a igreja, tentar mostrar para elas o que é o nosso mundo de cristão, o mundo de servir a Deus, um mundo tão gostoso, muito prazeroso e faz parte do discipulado. Seja você também conhecido. Eu declaro para a tua vida que você comece, que você seja reconhecido como um discípulo de Jesus, em que vai começar já está seguindo, já está conhecendo e agora vai começar a imitar a Jesus em todas as coisas. Eu vou fazer aqui uma dinâmica com a Maria Eduarda, só para explicar para vocês uma coisa. Tá aqui um copo de suco e um copo de água. E se eu perguntar para Maria Eduarda qual que ela prefere tomar, qual que você vai me dizer? O suco.
Suco. Porque ele parece melhor? Mais gostoso? Então toma um suco. Não. E aí, tá com gosto ruim na boca? O que você faz pra tirar esse gosto ruim da boca? Você vai tomar água, exatamente. Isso aqui é um suco de uva, mas eu enganei ela, eu coloquei sal. Eu coloquei sal porque eu quero dar um ensinamento pra vocês através disso. Quando você coloca os dois juntos, o suco de uva parece bem mais apetitoso, bem mais gostoso. Mas ele tá ruim, porque nem tudo que parece nem tudo que é bonito é bom, nem tudo que parece prazeroso é bom. E aí, quando a gente experimenta alguma coisa ruim, a gente quer tomar água para tirar aquele gosto ruim da boca, para tirar do pensamento aquela situação embaraçosa que a gente colocou na nossa boca quando a gente tomou o vinho. É exatamente essa água que o povo que não conhece a Cristo procura, porque eles experimentam um pecado, porque eles acham que é bom, eles acham que é gostoso, só que deixa um gosto ruim, um gosto amargo, um coração entristecido. Aí eles vão procurar a água, porque ela limpa, porque ela tira o gosto. Só que até eles acharem a água, eles precisam achar quem dê essa água para eles. Esse é o papel da igreja, esse é o papel do discípulo. É a pessoa que vai oferecer a água viva. A água em que, espiritualmente falando, nós nunca mais teremos sede quando tomar. Seja na sua vida a pessoa que não oferece o suco ruim. Seja a pessoa que oferece a água, que limpa, que transforma. Seja discípulo de Cristo, aonde quer que você for, em qualquer lugar que você andar. Imite Ele, não apenas fale. Imite e ofereça a água da vida. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e aprendido um pouco mais do que é ser discípulo. Convido vocês a ler a carta de Atos. Às vezes pode parecer um pouquinho confusa, mas aí você pode pedir explicação para sua mãe, para quem está na sua casa que conhece a Bíblia, para o pastor, para as tias da escola dominical. Leia Atos, leia como que começou a igreja lá no início, depois que Jesus ressuscitou, tudo que eles sofreram. Leia e aprenda um pouco mais de Deus, aprenda um pouco mais do que é aprender, seguir, imitar e ensinar, e levar essa palavra verdadeira a toda criatura, até que Ele venha, tá bom? Boa semana para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam a sua revista, leiam ela, peguem ela, já estudem a lição próxima, que é a lição 13, que chama Somos a Casa de Deus, que ela vai dar um fechamento legal sobre todos os capítulos que a gente vem aprendendo aí durante a aula, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, não esqueçam de fazer o culto doméstico, adorem ao Senhor na sua casa, faça dela também uma igreja, tá bom? Beijo e até a próxima.